Tudo bem? Olá, Rodrigo. Tudo bem, Flávio? Agora é um grande prazer estar aqui com Meu você. prazer todo nosso você participar aqui do nosso canal e, sem dúvida nenhuma, é, é um momento muito importante do nosso país, e, na verdade, do mundo, né, Rodrigo? A confusão está instalada, né? Rodrigo, antes que o nosso assinante gostaria de apresentá-lo, Rodrigo, ele é professor associado da New York University, em Xangai, e também professor da Fundação Dom Cabral. E também, né, Rodrigo, você, nos últimos meses, você está escrevendo para a Folha de São Paulo, né? Você é colunista da Exatamente. Folha e tem tido aí alguns artigos bastante polêmicos, né? Vamos dizer assim. Mas é importante que realmente nós tenhamos pessoas como você que possam pensar fora da caixa, fora pensar diferente do que normalmente o senso comum nos diz, né? E nessa discussão, Rodrigo, dessa pandemia do coronavírus, novo coronavírus, uma discussão presente, que inclusive estou observando suas entrevistas, seus escritos, e na verdade talvez seja a polêmica maior do nosso país também, a partir inclusive do pronunciamento essa semana do presidente da República, o Jair Bolsonaro. Há uma disputa, vamos dizer assim, de qual a melhor estratégia de enfrentar a questão. Por um lado, tem a preocupação dos médicos, de uma sociedade de maneira geral, de evitar, né, o contato entre pessoas, que isso possa proliferar mais ainda a expansão do novo coronavírus. Por outro lado, há a preocupação legítima também da economia, né? Porque se todo mundo, vamos dizer assim, ficar em casa, isso tem um impacto muito grande na atividade econômica. Nesses dois vertentes de pensamento, Rodrigo, onde é que você se coloca? Bom, eu escrevi minha última coluna foi Parem o País. Então, onde eu me coloco é mais ou menos claro, mas deixa eu explicar um pouquinho, porque tem custo mesmo. Essa questão, às vezes, é que o presidente coloca as coisas de uma forma tão tosca que não permite a gente discutir de uma forma sensata. Deixa eu explicar só as Claro. duas estratégias. Você tem a quarentena horizontal, que é o modelo chinês. Todo mundo em casa, a não ser que seja trabalhador de setor essencial. Todo mundo, jovem, criança, colégio fechado, escola fechada, igreja fechada, tudo fechado. Tudo que não é Rodrigo, só um essencial. detalhe. Quando começou a crise do coronavírus na China, você estava lá? Você estava em Xangai? Eu estava em Xangai, é porque eu tive sorte. Eu acho que é sorte. Eu estava em Xangai quando começou, mas eu fui convidado para dar umas palestras em uma universidade em Madrid e fui para a Espanha. Na época que eu fui, é um grande feriado anual chinês chamado Ano Novo Chinês. Então o país para. E aí eu fui dia 23 de janeiro para a Europa. No dia 28 cancelaram os voos. A coisa explodiu na China e a Air France cancelou os voos. E minha mulher, eu queria até voltar mesmo assim, a gente talvez conseguisse um voo na época, mas a minha mulher preferiu não, e a gente ficou na Espanha. O nosso plano era ficar na Espanha até voltar para a China, aí as coisas explodiram na Espanha. E aí, agora eu estou no Brasil, onde as coisas estão explodindo. Então, eu estou... Aonde está explodindo, você está correndo, né? Exatamente, só que agora eu vou voltar para a China. Domingão eu volto para a China. Nesse domingo eu volto para a China porque é minha casa e é onde eu posso trabalhar e onde eu posso continuar com meu papel de E intelectual parece público. que lá, já estamos num pós-coronavírus, né? Pelo menos a tendência é essa, né? Com certeza, Xangai já está abrindo, você já tem centro, coisa de turista já está aberta de novo, mas vai ter uma segunda onda, né? Porque as pessoas estão voltando do trabalho e quando as pessoas começarem a se movimentar, é possível que venha o vírus até de novo. O que vai acontecer se o governo chinês vai ter a coragem de mandar fazer uma outra quarentena horizontal? Essa é a grande questão na China. Mas, com certeza, o número de testes, que é a condição para você fazer uma quarentena vertical, como o presidente quer, a China está expandindo a capacidade de atender as questões do coronavírus que a gente não tem.
Tá. Né? Mas voltamos Então, lá para a nossa discussão então lá. deixa eu explicar. A China meteu uma quarentena horizontal, todo mundo em casa. Singapura não fez isso. Singapura fez uma quarentena vertical, que é exatamente o que o presidente propõe. Os velhos e gente com fator de risco fiquem em casa, as pessoas podem trabalhar. Agora, para que isso funcione, Singapura tem duas questões. Testa todo mundo que puder e rastreia qualquer caso. Do ponto de vista assim, com quem que o cara teve? Ele teve uma reunião com o Flávio Ataliba lá do Ceará. Então, bota o Flávio Ataliba em quarentena. O Flávio encontrou com o governador. Bota o governador em quarentena. Então, rastreia-se todo mundo que tenha contato com o vírus e fecha. É uma estratégia de inteligência monstruosa. Só que requer o quê? Essa inteligência... Tecnologia, né? E requer tecnologia e requer teste. Você tem que poder testar todo mundo. E talvez né? também, Rodrigo, é uma população bem menor que pensar a população brasileira, né? Exatamente. Se a gente fizesse um esforço de guerra, a gente tem 210 milhões de pessoas. Se tivesse 20 milhões de testes, com a ABIN fazendo esse rastreamento dos 2.200 casos e mandando as pessoas que tiveram contato com elas. Cara, no Brasil, a gente deixa, e aconteceu isso, se não me engano, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o casal do coronavírus continuou, mandou a empregada continuar trabalhando, a empregada morreu. Isso é. Se isso acontece na Ásia, é caos social. As pessoas vão falar, isso é um absurdo. Como é que deixou um trabalhador morrer sabendo que a pessoa tinha coronavírus em casa? Né? Sabendo que a pessoa tinha o Covid-19. Não dá para pensar em quarentena vertical sem essas estratégias de inteligência antes. Então, esse modelo talvez não serviria para nós. Nesse momento, não. Ele poderia ser tentado daqui a 20 dias, quando o governo brasileiro tivesse teste suficiente, tivesse rastreando todo mundo. Agora, e o modelo da Coreia? O modelo da Coreia do Sul? O modelo da Coreia do Sul é teste universal. Eles mandaram empresas fazerem reconversão industrial para poder fazer o aparato necessário para o setor de saúde, e é o país que mais testou no mundo por uma larga vantagem. Se não me engano, são 5 mil testes por milhão de pessoas. Basicamente, se você pode ser que tenha coronavírus em algum momento, teste. Entendi. Aí tudo bem. Aí você pode tentar fazer isso. Mas no Brasil, que não tem teste, não está preparado, os hospitais não têm estrutura, não dá para fazer. Vai ser uma avalanche. Eu estive em Madrid. É desesperador. É desesperador a pessoa saber que se ela pegar o coronavírus, ela vai morrer. Um padre na Itália, e essas histórias são importantes para as pessoas entenderem, os párocos de um padre na Itália compraram um respirador para ele. Ele, como é um padre, ele falou, não, eu sou um velho, eu tenho 60 e poucos anos, tem um cara de 30 anos do meu lado precisando do respirador. Ele botou o garoto no respirador para o garoto sobreviver, mas ele morreu. Na Itália, hoje, as pessoas não estão entendendo isso. Os médicos estão deixando as pessoas morrerem. Simplesmente eles não podem atender todo mundo. Imagina o que é essa decisão para o médico. O Rodrigo, no caso da Itália, né, as informações é que em fevereiro, quando tivemos o primeiro caso na Itália, de certa forma, a sociedade levou um pouco isso com uma certa despreocupação, não foi isso? E aí, quando foram dar pé na situação, já tinha se alastrado por toda a sociedade, e a Itália hoje, e a Espanha está indo na mesma direção. Foi exatamente isso que você estava na Europa nessa época? Foi exatamente isso. Eu estava em Madrid, eu postei um vídeo, eu no Prado, com o Prado aberto, todo mundo lá, ninguém de máscara, e eu falando, isso vai ter um preço. 2 dias depois, a Espanha estava em quarentena. E, exatamente. Não,
são pouquinhos casos, a gente não pode parar o país. Madrid é o lugar com o maior número de bares no mundo, por metro quadrado. As pessoas, assim, é mais do que no Rio de Janeiro, onde eu estou no momento, o bar é sagrado no final do dia. Ninguém queria parar. Aí o que está acontecendo agora? 700 pessoas, 800 pessoas morrendo todo dia. Todo e dia, o sistema de saúde entrando em colapso. Numa e das parece cidades mais ricas do mundo. Parece que a Espanha já vai ultrapassar o número de mortos a própria China, não é isso? As informações estão vindo. Só vai perder para a Itália e já para os Estados Unidos. Tá. Então, voltando para o Brasil, Rodrigo, qual seria a sua visão de como a gente deve enfrentar essas primeiras semanas, essa pandemia no Brasil? Bom, não tem jeito. A única forma de enfrentar é uma quarentena horizontal, com o governo fazendo um trabalho de inteligência para deixar os setores essenciais funcionarem. Comida, cadeia de suprimentos, reconversão industrial, mas o país tem que parar, tem que estar todo mundo em casa. E não vai ter jeito, o governo vai ter que emitir dívida pública de cerca de 10% do PIB e colocar esse dinheiro na mão das pessoas. E o problema é que o governo tem que fazer isso ontem, porque cada dia de incerteza é mais negócio quebrado. Eu já estou vendo isso, dos donos de bares já dizendo, eu não posso pagar o aluguel. E já começando a pensar em como é que ele vai pagar os direitos trabalhistas dos funcionários. A gente tem que parar esse processo ontem. Mas isso precisa de uma coragem que o Senado americano hoje, o Senado americano nessa quinta-feira, aprovou com unanimidade um pacote de 2 trilhões de dólares. Basicamente, o governo decidiu, vamos emitir 2 trilhões de dólares de dívida e vamos botar esse dinheiro na mão das pessoas e na mão das empresas para elas não quebrarem. Tem outros modelos para isso, mas a gente tem que fazer algo dessa forma urgentemente. Você escreveu um artigo na Folha recente, de certa forma um título polêmico, mas o que você diria é o seguinte: quanto maior a queda do PIB, melhor para salvar vidas. O que você está dizendo é exatamente a necessidade de, a todo custo, você isolar as pessoas, a distância social é a única forma atual para você não tornar o sistema de saúde um caos, né? Exatamente. O que é que se quer dizer disso exatamente? Mas é exatamente isso. Porque o que vai acontecer? No final das contas, até conseguir uma vacina, isso vai se espalhar e, de certa maneira, quando as pessoas já tiverem alguma imunidade, você vai poder voltar à atividade econômica. O problema é essa história do pico, que é o que está acontecendo na Itália e na Espanha. Você não pode deixar todo mundo pegar ao mesmo tempo. O sistema de saúde não consegue conter, e aí você morre as pessoas pelo coronavírus e morre as pessoas porque precisa do sistema de saúde e não tem UTI. Então, na verdade, você está, ao você sugerir que o governo, vários governos, inclusive os governos estaduais, aqui no Ceará, o governador tem sido muito firme nessa direção do distanciamento social, porque o seu argumento, então, é que isso vai aumentar a probabilidade da pessoa, ao pegar o vírus mais cedo ou mais tarde, mas o sistema de saúde estaria mais disponível para ele, aumentaria a chance dele de respirador, de outras cuidados médicos, é isso? Exatamente. Tem um erro muito grande que as pessoas acham que só está morrendo velho. É mentira. É claro que se você é mais velho, a chance de você morrer é maior. Inclusive atletas, né? Rodrigo, o presidente disse que ele era atleta, não ia pegar, mas tem vários atletas, né? Jogadores de futebol, jogadores do NBA, que estão com coronavírus, né? Onde não tem uma relação direta. A mãe do jogador Karl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, da NBA, a mãe dele tem 50 anos. 50 anos. Não tá em grupo de risco. Ela está em coma induzido. Imagina o que é um jogador multimilionário da NBA, que o cara não pode ajudar a mãe dele, que está em coma induzido e tem grande chance dela não conseguir sobreviver a isso. Ela tem 50 anos. Não está no grupo de risco. Não é assim.
As pessoas, é que as pessoas fazem conta de probabilidade errada. Eles fazem a chance de eu ser mais novo e morrer é menor, então tudo bem. Não é assim. É uma chance de 2%, 5%. É uma chance ainda assim cavalar. Uhum. As Rodrigo, pessoas não podem brincar. para a gente encerrar nosso bate-papo, deixa eu lhe colocar uma questão final. Nossos amigos economistas, e grande parte que a gente tem conversado, ortodoxo inclusive, né, estão colocando a questão do ajuste fiscal em segundo plano. E até eu acho uma posição muito respeitável, porque a preocupação é de salvar vidas, tá certo? Você acha que essa forma de pensar está correta e você, mesmo que nós não tivermos atualmente uma preocupação fiscal maior, isso vai produzir um impacto nas finanças públicas nos próximos anos muito grande, né? Então, assim, você acha que não deveria ter, de alguma forma, essa parada inicial, mas aos poucos construir um conjunto de protocolos em algumas atividades produtivas que as pessoas possam voltar a circular mais diante do protocolo. Por exemplo, hoje na farmácia, se você vai na farmácia, que é uma atividade que ficou em aberto nesse momento, nós temos um conjunto de protocolos ao entrar na farmácia. Então, as pessoas estão aprendendo esses protocolos. Eu te pergunto, não seria mais interessante começar a construir protocolos de modo que também a nossa atividade econômica não possa parar? Primeira coisa é o seguinte, eu sempre fui a favor de ajuste fiscal no Brasil. O governo brasileiro gasta muito mal, o governo brasileiro tem corrupção. Eu sempre fui a favor, escrevi um livro de macroeconomia chamado Economics of Global Business, publicado pela maior editora do mundo, o MIT Press. E você vai ver lá que a importância de credibilidade, a importância de ajuste fiscal, a gente não pode pensar dessa forma. Esse é um momento histórico que separa homens de meninos. Você não vai ter outro momento histórico como esse. Essa crise é maior do que 2008. O governo tem que ter a coragem de falar: nós vamos emitir 10% de dívida pública, vamos pegar essa moeda e vamos jogar no mercado para segurar a atividade econômica, desde que as pessoas fiquem em casa, desde que elas sigam esses protocolos. Uma vez que a gente consegue segurar a curva de casos, a gente pode ir começando a liberar a atividade econômica, esses protocolos que você está falando. Mas, no primeiro momento, a gente não pode deixar os negócios falirem. A gente não pode deixar os bares, os restaurantes, as empresas de serviços, as indústrias irem à falência. A gente tem que pagar para as pessoas ficarem em casa. Não tem jeito. É claro que as pessoas ficando em casa vão consumir menos. É isso que a gente quer. A gente quer um PIB menor. Mas a gente quer um PIB menor, como você falou, com um plano de saída. No momento, a gente não tem plano de saída. A gente está metendo esses protocolos e não está fazendo nada para segurar a economia, não sabe o que vai acontecer. Entendi. E eu estou desesperado com isso, porque eu estou vendo quem é dono de pequeno negócio, o cara está desesperado, o cara não tem fluxo de caixa para pagar o aluguel no final do mês. Vai fazer o quê? Vai botar o proprietário, vai botar ele na justiça? Verdade. E parte desse risco, na verdade, o governo vai ter que assumir, né? Vai ter que assumir. Porque você tem aí uma questão do bem público que precisa ser preservado, né? Deixa eu colocar um último exemplo para vocês entenderem. Eu vi um vídeo ontem do BNDES, muito bem produzido, dizendo: você pequeno empresário, é assim que você tem que acessar o dinheiro que a gente está liberando. Você vai lá no banco, aí você pergunta para o gerente do banco quais são suas garantias. Acabou. Exatamente. Não tem isso. O pequeno empresário não tem garantia para dar nesse momento. Vai dar que garantia? Meu negócio está fechado, cara. Verdade. Isso é maluquice. O BNDES não pode operar da maneira certa que o BNDES sempre operou. O BNDES não tem corrupção. O BNDES sempre fez um trabalho decente. O BNDES sabe o que está fazendo. Se a questão de ter que devolver dinheiro para o Tesouro naquela época ou não, é uma outra questão. Eu, inclusive, escrevi que em 2015 tinha que devolver dinheiro de volta para o Tesouro. Nesse momento, não é isso. O BNDES vai ter que falar: eu vou assumir o risco da carteira. Isso vai contaminar meu balanço. A gente vai ser salvo pelo Tesouro. Não tem jeito.
Não tem opção. A outra opção é a morte. É verdade. Rodrigo, então, obrigado por você participar aqui do nosso canal. Eu já lhe convido para você voltar lá para Xangai e a gente fazer uma outra live, porque Vai eu ser um acho grande que prazer. Eu você... faço, mas aí, essa live eu vou estar fazendo no meio da rua, porque eu não vou estar mais em quarentena, eu quero sair. Eu quero poder olhar o sol. E nos contar o que está acontecendo lá, né? Quer dizer, qual é a resposta das pessoas, né, após o confinamento, após esse período. Né? Meio que o Brasil no futuro, vamos dizer assim. O que, é que vai acontecer com a sociedade? Espero que a gente consiga fazer a mesma coisa que a China. Ok?